Alerta! O banco de dados da Fundação é confidencial. Acesso de indivíduos não autorizados é estritamente proibido. Infratores serão rastreados, localizados e detidos. Dirija sua atenção ao som deste material enquanto analisamos sua identidade. Identidade confirmada. Obrigada pela sua cooperação. Número do item: SCP-2481. Classe de objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. A sede 143 foi construída em torno do SCP-2481 e todos os experimentos relativos devem ser conduzidos in loco. Para assegurar a cooperação de SCP-2481-3, funcionários que entrarem no SCP-2481 devem ser da etnia Han. SCP-2481-1 deve ser mantido desmontado em armazenamento, quando não estiver sendo estudado ou usado em experimentos. SCP-2481-2 não deve ser movido de sua posição atual, e todos os exames relacionados devem ser conduzidos dentro do SCP-2481. SCP-2481-3 deve ser acompanhado por pelo menos 2 funcionários a todos os momentos. Funcionários são encorajados a se comunicarem com SCP-2481-3 mediante escrita, para estabilizar seu estado mental. Assuntos de história chinesa posteriores à suposta dinastia Xia, 2100 a.C. a 1600 a.C., devem ser evitados, priorizando-se a obtenção de informações detalhadas sobre SCP-2481-1 e 2. Descrição: SCP-2481 refere-se a um espaço esférico de aproximadamente 50 metros de diâmetro, localizado a uma profundidade de cerca de 20 metros sob um sítio arqueológico da dinastia Shang, 1600 a.C. a 1046 a.C., em província de Henan, China. A temperatura dentro do SCP-2481 é de 35 graus Celsius constantes, independentemente do ambiente ao redor. SCP-2481-1 refere-se a uma grande estrutura de bronze dentro do SCP-2481 em formato aproximado de cubo e com 4 pilares ligados a uma superfície plana. Estima-se que tenha sido construído por volta de 1800 a.C. A estrutura parece ter sido exposta a calor extremo, resultando em peças severamente danificadas e superfícies derretidas. SCP-2481-1 foi seccionado com precisão dos limites do SCP-2481, sem qualquer segmento ou peças da estrutura encontrados fora do SCP-2481. Certas porções do SCP-2481-1 parecem-se com placas de circuitos danificadas encontradas em aparelhos eletrônicos modernos. O mau estado de SCP-2481-1 dificulta a análise, mas especula-se que a estrutura seja um dispositivo de computação em base 8. SCP-2481-2 refere-se a um dispositivo de liga de bronze e berílio. Em seu estado original, SCP-2481-2 teria formato cilíndrico, com uma extremidade pontiaguda. Estima-se que tivesse 33 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro. Especula-se que anteriormente estivesse ligado ao SCP-2481-1. Diferentemente do SCP-2481-1, SCP-2481-2 demonstra poucos sinais de dano por calor, mas parece ter sido danificado por força bruta, fazendo com que se quebrasse em 3 grandes fragmentos e 38 fragmentos menores. A pesquisa sobre seus componentes e sua estrutura interna é limitada, já que tentativas anteriores de mover os fragmentos maiores resultaram na rápida desestabilização do SCP-2481, com resultados que incluem, entre outros, um rápido aumento de temperatura, deterioração de SCP-2481-1 e maiores danos a SCP-2481-3. Ainda assim, a pesquisa de campo e a análise dos fragmentos menores permitem inferir uma estrutura interna e princípios de funcionamento semelhantes ao... E é provável que SCP-2481-2 tenha sido projetado como... Análise de... no interior de SCP-2481 sugere que SCP-2481-2 é o núcleo da anomalia.
SCP-2481-3 refere-se a uma entidade humanoide com características reptilianas, geneticamente semelhante a um ser humano da etnia Han, o que sugere que o indivíduo tenha passado por alterações posteriores ao nascimento. SCP-2481-3 possui uma cabeça de aparência semelhante à de uma cobra crente taiwanesa, búngaros multicintos, torso superior e braço direito humanoides, mão reptiliana com garras, torso inferior serpentiforme com uma cauda no lugar das pernas e é inteiramente coberto de escamas. SCP-2481-3 está atualmente preso por baixo de SCP-2481-2 e sofreu queimaduras graves. O lado esquerdo do corpo está ausente, incluindo seu braço esquerdo, parte do pescoço, uma pequena porção do rosto e provavelmente boa parte dos órgãos. Embora os ferimentos de SCP-2481-3 apresentem temperatura extremamente alta, ela não se espalha para o resto do corpo ou para o ambiente ao redor. Apesar disto, SCP-2481-3 permanece vivo e consciente. Conquanto incapaz de fala, consegue se comunicar com a Fundação mediante escrita. SCP-2481-3 usa o que parece ser um sistema de escrita irmão ao que mais tarde se usou na dinastia Shan, embora significativamente mais desenvolvido. Linguistas da Fundação conseguiram traduzir a escrita depois de 3 meses de estudo e de comunicação. Acredita-se que SCP-2481-3 seja o operador de SCP-2481-1 e SCP-2481-2. Apesar da cooperação do indivíduo, tentativas de obter detalhes técnicos dos dispositivos falharam, devido ao seu estado mental gravemente deteriorado. SCP-2481-3 alega ser oficial da dinastia Xia, servindo o rei Zhe, supostamente o último rei da dinastia Xia, comumente descrito como um tirano. Recebeu a missão de eliminar uma entidade hostil, mas falhou, resultando no atual estado danificado do SCP-2481-1 e 2. Consulte o adendo para obter mais informações. Adendo. Segue um registro parcial das informações mais relevantes traduzidas do texto escrito por SCP-2481-3, reordenado de forma legível. Devido ao estado mental deteriorado de SCP-2481-3, a maioria das informações oferecidas foi comprovadamente redundante, repetitiva ou incoerente. A tradução do original em chinês é fornecida junto com o português para referência. Sobre SCP-2481-3. Meu nome é Yi e sou oficial da corte de Xia. E sou encarregado da 10ª espada para defender contra o deus Sol. Ou melhor, o Corvo de Ouro. Naquela época, 10 corvos de ouro habitavam os céus ao mesmo tempo. Um deles encontrou uma chance e convocou grandes fogos sobre a torre de Yu. Não fui páreo para ele e me aprisionaram. Assim, o povo de Shang surgiu e quis praticar atos malignos. Mas, felizmente, a espada de Xuan Yuan exerceu seu poder, apesar de ter sido danificada. O povo de Shang identificou sua magia e não ousou transgredir, enterrando-a debaixo da terra. Nasci no estado de Ying e recebi minha transformação serpentina aos 12 anos de idade. Quando completei 20 anos, comecei a estudar o caminho da serpente e tive sorte de trabalhar na capital. A espada que eu comandava era poderosa o suficiente para matar deuses. Mas quem poderia prever que a morte de 9 corvos causaria a desestabilização do céu e da terra, libertando o último deles? Agora, a torre de Yu está destruída. A espada de Xuan Yuan se foi. E o último corvo escapou, enquanto eu ainda permaneço vivo. Eu falhei na missão do rei Ji. Nota da pesquisadora. A torre de Yu parece se referir ao SCP-2481, enquanto que a espada de Xuan Yuan se refere ao SCP-2481-2. Pesquisadora-chefe Shui Tin. Posso até desejar a morte, mas se eu o fizer, a história de Xia estará perdida. Portanto, eu não ouso morrer. Sobre SCP-2481-1 e 2.
No passado, o Pai Serpente nos ensinou os caminhos, repassando o conhecimento da escrita e da engenharia, que se chama Baquá. Um conceito taoísta que consiste de 8 trigramas, geralmente utilizado para representar os fundamentos principais da realidade. O Imperador Amarelo a estudou e adquiriu o espírito do metal, assim derrotando Tiu em Zulu. O Rei Yu coletou metal dos 9 estados e conseguiu construir suas torres, baseado no Baquá. Depois disso, todos os deuses ficaram longe por medo, e fantasmas choravam à noite. Durante o reinado de Yu, todas as terras entre os 4 mares foram unificadas. Os selvagens e os estrangeiros ficaram todos sob seu domínio. Alguns sugeriram: devemos fazer sacrifícios para os deuses. Rei Yu respondeu: deuses são comida para os dragões, e humanos são descendentes dos dragões. Por isso, não devemos temer os deuses. Foi então que o Rei Yu coletou o metal dos 9 estados e construiu 9 torres para intimidar os deuses. Durante o reinado de Shao Kahn, espadas que eram capazes de matar deuses foram postas nas torres. As espadas foram nomeadas segundo nosso grande ancestral Xuan Yuan, o Imperador Amarelo. Quando o Rei Jia governava, havia 49 dessas torres e mais de 10 dessas espadas. O princípio básico da espada de Xuan Yuan não é de destruir, mas de se livrar da forma, da mente, da história, da causa e do efeito, fazendo com que a existência de quem prova sua lâmina seja apagada. Com 9 espadas em uso, céu e terra foram grandemente perturbados, e ações assim são como atrair fogo para si mesmo. Os corvos de ouro não existiam mais, e Xia também foi submetido ao seu efeito. Todos tornaram-se cinzas, menos eu, que sobrevivi ao efeito da espada quebrada. Quando o povo de Shang chegou aqui, eles nem mesmo sabiam sobre Xia, e pensaram sobre mim e este lugar como algo divino ou monstruoso. Sobre a causa do estado atual de SCP-2481. O povo Shang se dedicou aos negócios e eram pessoas humildes. Eles não estudaram as maneiras do dragão e da serpente e, por sua vez, adoravam os corvos de ouro. É irônico, eles se rebelaram contra Xia durante o reino dos Kongjia. Durante o reinado de Kongjia, o povo selvagem e humilde rezou aos deuses por magia. O rei usou máquinas para afastá-los e os aniquilou. Apenas o povo Shang conseguiu sobreviver adorando os corvos de ouro. Lidamos com Shang múltiplas vezes, do reinado de Gao ao reinado de Fa, mas não conseguimos nos livrar deles. O traidor Jin era o líder dos Shang, que traiu nossa mãe e nosso pai, quando convocou os corvos de 3 patas com grandes fogos e sacrifícios. 10 sóis apareceram de uma só vez, e a dinastia Xia estava em uma situação terrível. Assim, o rei Jia ordenou 10 oficiais para eliminar os corvos com as espadas de Xuan Yuan. Com 10 espadas usadas e 9 corvos caídos, um deles escapou, e o esforço falhou no último minuto. Estávamos fadados a uma tragédia. Já que os corvos de ouro na descrição de SCP-2481-3 se parecem com a entidade adorada pelo grupo Huadio Jishu, foi obtida permissão para mostrar ao indivíduo material relacionado ao SCP-1428 para sua confirmação. Segue a reação de SCP-2481-3. Ele pode ter escapado anteriormente, mas agora está finalmente na gaiola. Com o corvo dourado preso, o caminho da serpente foi alcançado. Os reis de Xia podem descansar em paz. Para mais informações a respeito do Grupo Cultural Anômalo Xia, consultar o documento 2481. É necessário nível de segurança O5 para continuar. Credenciais de entrada. 日安不到，烛龙合照。 Dentro do abismo, onde as bestas devoram os deuses. Acesso permitido. Para o Conselho O5.
Com base nas informações coletadas e nas pesquisas sobre SCP-24811 e 2, a equipe de pesquisa chegou à conclusão de que a própria dinastia Xia pode ser vista como uma anomalia. Eles dominavam uma tecnologia altamente desenvolvida e anômala, e a maioria dos seus cidadãos havia sofrido modificações anômalas. Já confirmamos que SCP-24811 faz parte de um dispositivo de computação maior, mas o estudo do SCP-24812 fornece implicações ainda mais marcantes. Especialistas que o estudaram identificaram uma estrutura interna e um princípio de trabalho semelhantes às das âncoras de realidade de Scranton, e acreditamos que tenha sido projetado como uma arma de deturpação de realidade de uso único. A análise do nível de UMI dentro do SCP-24811 sugere que SCP-24812 é não só o núcleo da anomalia, mas também a razão pela qual os itens ao redor puderam ser preservados. Também é possível que SCP-24812 tenha, de alguma forma, colocado SCP-24811 em uma forma de êxtase, mantendo SCP-24813 vivo apesar dos seus ferimentos. A nossa equipe conseguiu obter uma lista de locais e estruturas importantes da dinastia Xia com SCP-24813, mas não conseguimos localizar nenhum dos que ela mencionou. Além disso, não só a SCP-24811 parece ter sido recortado de uma estrutura maior, mas também há uma estranha ausência de peças de sua própria estrutura fora do SCP-24811, mesmo tendo em vista a passagem do tempo. Portanto, podemos apresentar uma hipótese ousada, com base na descrição de SCP-24813 dos princípios de funcionamento da assim chamada espada Xuanyuan. Dada a proeminência literária da dinastia Xia e a falta de evidências arqueológicas, nós levantamos a hipótese de que a ativação simultânea de 9 instâncias separadas de SCP-24812 causou uma desestabilização em massa da realidade, fazendo com que a dinastia Xia e seus artefatos fossem quase completamente apagados da existência. SCP-24811 pode ter sido preservado apenas devido ao mau estado do SCP-24812 e pode muito bem ser o único resquício da remanescente dinastia Xia. No entanto, a Fundação se beneficiaria muito de uma análise e investigação minuciosa do SCP-24812. Pode ser perigoso demais utilizar algo assim diretamente, mas esse objeto avançará nossos estudos sobre a manipulação da realidade. Como a maioria de suas peças não sofreu nenhum dano além de serem deslocadas de seus lugares, SCP-24812 poderia, em tese, ser consertado. Entretanto, para que isso seja feito, SCP-24812 precisaria ser removido de sua localização atual e depois remontado. Isto levará à desestabilização do SCP-24811 e provavelmente à morte do SCP-24813, que é ainda uma valiosa fonte de informação. Peço, portanto, que a questão seja discutida e que uma decisão seja tomada. Pesquisadora-chefe Xuantin. Documento 2481. O seguinte é o registro ampliado das informações coletadas a partir do texto escrito de SCP-24813, referente ao Grupo Cultural Anômalo Xia. Sobre o Imperador Amarelo. Nosso grande antepassado, o Imperador Amarelo, uma vez lutou contra Tiou e o Imperador Yin. Ele derrotou o Tiou em Zuolu, fez o Imperador Yin recuar em Banchuan e matou Xingqiang na montanha Chengcheng. Xiao se livrou de seu corpo, de sua pele e de seu cabelo, e o sacrificou ao dragão de latão, também conhecido como Fu Xi.
Xiou tinha 81 irmãos, todos possuindo cabeças de latão e ferro. O imperador Yan rezou a Niwa, tornando-se assim imortal e imune a doenças. Ele podia sobreviver com sua cabeça removida e podia moldar carne em diferentes formas. O imperador amarelo viu isto e comentou: Fuxi é nosso pai e Niwa é nossa mãe. Mas eles se prenderam no planeta Taisui há mais de 10.000 anos, sacrificando-se em vão pelos seus senhores. Mas, para quê? As maneiras que eles ensinaram ainda são preservadas. Por que não estudá-las em seu lugar? Assim podemos entender o caminho da serpente e nos modificar na forma de dragão. Xiou foi derrotado, mas disse: Eu e meus 81 irmãos somos todos abençoados pelo dragão de latão. Temos corpos de latão e de ferro que nada pode nos prejudicar. Combatê-los com lâminas se mostrou totalmente inútil. Foi então que o imperador amarelo convocou raios e chamas, transformando-os em ferro fundido, e assim o selou no estado de Shu. Depois que o imperador Yan se rendeu, havia aquele chamado Xiantian, que adorava o Homem-Dragão. Ele se rebelou segurando um machado e escudo. O imperador amarelo cortou sua cabeça, mas ela cresceu com boca e olhos novos, e continuou lutando. O imperador amarelo o queimou e ele finalmente morreu. Ele foi enterrado na montanha de Chengqiang. Sobre o rei Yu. Durante o reinado do rei Yu, Qiang Liu causou o caos a espalhar a peste e insetos nocivos. Qiang Liu possuía o corpo de uma serpente e 9 cabeças humanas. Qiang Liu era originalmente uma combinação de seres humanos. Eles não aderiram ao caminho da serpente, mas ouviram a palavra do dragão. E isso fez com que sua carne se fundisse e suas almas se esvaíssem. Uma pessoa seria consumida se entrasse em contato com ele. O reinado de Yu foi tomado por grandes inundações. A regulamentação havia sido muito mal sucedida e o rei Yu pediu ajuda a Bo Yi. Bo Yi então respondeu: 8 milhões de anos se passaram desde que Fuxi encurralou Niwa no planeta de Taisui. Agora há dragões venenosos e serpentes nos rios, o que é anômalo. Precisamos verificar Taisui. Assim, o rei Yu coletou metal de todo o país e construiu as torres de Yu. Mais tarde, ele construiu um enorme navio, passando pela Lua e Marte, antes de navegá-lo até Taisui. Disse Bo Yi: Taisui é onde o dragão está preso. Agora que a gaiola tem uma falha, a carne desceu até os 9 estados, fazendo com que parecessem pessoas como Qiang Liu. Para consertar a falha, o rei Yu construiu 3 navios gigantes e os enviou para Taisui. No reinado de Si, foi construído um portão que levava a Taisui. Nota da pesquisadora Dra. Judith Law, consultora sênior do Departamento de História, Grupo de Análise de Ameaças Religiosas. Embora a conexão não seja confirmada, este fragmento lembra muito o poema Ao Testemunho do Dragão, do arquivo IDDQ 2000. Sobre a transformação. Para se aparentar com a nossa Mãe Dragão e o nosso Pai Serpente, se recebe o ritual de transformação aos 12 anos de idade. Os agricultores adquirem escamas, os artesãos, cabeças de serpentes. Os estudiosos possuem o corpo de serpentes, enquanto os senhores se parecem com dragões. Comerciantes, servos e selvagens não pertencem e não passarão pelos rituais. Nota da pesquisadora Dra. Judith Law. Os mecanitas, os daevitas, os sarquitas, e agora é isso? Várias culturas antigas passaram por fases anômalas, frequentemente com forte ênfase no melhoramento e transmogrificação corpórea. Em que medida isso influenciou o desenvolvimento da nossa espécie? Aqueles que contribuíram muito puderam aperfeiçoar o ritual de transformação, juntando-se às fileiras dos estudiosos
ou mesmo dos lordes. Sobre os dragões. Os deuses se reuniram no grande abismo. Pareciam até insetos atraídos pelas chamas. O abismo também é chamado de Guaxu. Haviam 2 grandes dragões que se alimentavam de deuses. Fuxi representa Yen e é o espírito do metal. O outro, que é Niwa, representa Yin e é o deus do corpo e da carne. Os 2 dragões acasalaram e deram origem aos humanos. Por isso, os humanos são descendentes dos dragões. Nota da pesquisadora doutora Judith Law. O dualismo não é inesperado. Conceito básico existente entre a maioria das tradições teológicas, mitológicas e até filosóficas. Mas a natureza dos dragões, de orgânico versus inorgânico, não é algo que encontramos nas tradições chinesas conhecidas. No entanto, um conceito semelhante pode ser encontrado nos escritos heterodoxos de uma seita mecanita pouco conhecida, cujas crenças nunca foram codificadas e incorporadas à posterior teologia da Igreja do Deus Quebrado. Fuxi é nosso pai serpente. Ele nos ensinou a escrita e o Bagua, para nos ajudar a entender todas as regras do mundo. As máquinas de engenharia foram feitas com base no Bagua. Desde então, todos nós estudamos o caminho da serpente. Niwa tem garras e dentes afiados, e é a nossa mãe dragão. Ela soprou vida no barro para fazer vocês, humanos. Há 6 bestas que a servem, chamadas Handun, Chaoti, Chawu, Teoti, Kongon e Tiron. Fuxi lutou contra Niwa, fazendo com que o pilar que segura o céu se partisse e os cordões que amarram o chão se rompessem. As pessoas sofreram, apenas uma em cada 10 sobreviveu. Fuxi não podia permitir isto. Então ele usou seu próprio corpo como uma jaula, prendendo Niwa no planeta de Tai Zui. Outros assuntos. Nota da pesquisadora-chefe Shui Tin. O trecho a seguir não parece ter relevância direta com SCP-2481, mas está arquivado devido às suas possíveis implicações. No extremo oeste, havia um reino de macacos. Eles andavam de pés descalços e controlavam bestas de vários tipos. O rei Shao Kahn lutou contra eles, e não foi ao teu reinado de Man que a guerra terminou. Credencial nível 4 necessária. Acesso concedido. Tenho notado certas semelhanças entre a mitologia associada ao SCP-2481 e aquelas encontradas no mecanismo, como pregado pela Igreja do Deus Quebrado, e no sarxismo, apesar delas não terem nenhuma linhagem em comum. É possível que os responsáveis pelo SCP-2481 tenham encontrado e ou praticado anomalias de natureza distintamente mecânica quanto orgânica. Anomalias similares àquelas que inspiraram o desenvolvimento do mecanismo sarxismo, e possivelmente outras tradições antigas. Nota: o grupo de cultura anômala Xia parece ser anterior a estas fés e pode, de fato, ser a civilização humana anômala mais antiga registrada. É possível que estas fés tenham encontrado objetos ou entidades anômalos independentemente, enquanto o grupo de cultura anômala Xia descobriu as raízes de ambos, resultando, em última análise, em sua engenharia biomecânica incomum e anacrônica. Essas potenciais influências transculturais, embora intrigantes e dignas de um estudo mais aprofundado, são de menor importância, se comparadas ao Taisui. Aconselho fortemente a Fundação a investigar este assunto. Considerando a tecnologia disponível ao grupo de cultura anômala Xia, é possível que eles tenham construído algo capaz de viagens espaciais, mesmo que limitadas. Se a varredura por possíveis estruturas artificiais em órbita de Júpiter ou seguindo sua rotação ao redor do Sol estiver fora de questão, então eu pelo menos sugiro coletar mais informações relacionadas junto ao SCP-24813. Doutora Judith Law, consultora sênior do Departamento de História, Grupo de Análise de Ameaças Religiosas.